E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos trazer o Comandante Aço, um homem indestrutível da DC Comics. Muita gente considera como se ele fosse uma espécie de Capitão América da DC Comics, né? Porque ele é militar, porque ele participou de experimentos durante a Segunda Guerra e etc. Porém a gente vai ver que ele tem muitas diferenças em relação à contraparte da Marvel. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, né, do Dalton Rodrigues. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre a origem, a história, poderes e habilidades do Comandante Aço. A estreia do Comandante Aço aconteceu na revista Steel, número 1 de março de 1978. Henry Hank Haywood, que é o Homem Indestrutível, conhecido pela alcunha de Comandante Aço, ele teve seu esqueleto todo substituído por ligas de aço durante a Segunda Guerra. Ele acabou iniciando um legado de heroísmo. Inclusive a sua família acabou levando esse legado adiante, né? Ele teve dois netos super-heróis, né, que são o Gladio e o Comandante Gladio. Hoje nós vamos falar especificamente do Henry Hank Haywood, que é o Comandante Aço, e como a sua história se origina. Antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, Henry Haywood decidiu se alistar no grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de sabotadores atacaram a sua base, e o líder dessa operação foi o homem que no futuro se tornaria o Barão Blitzkrieg, né, que se tornou aí um dos grandes inimigos do Comandante Aço. Como antes de entrar para o exército ele foi estudante de biologia do Dr. Gilbert Gillis, o doutor decidiu fazer uma operação de emergência no Henry, né, que estava gravemente ferido. Então ele colocou vários dispositivos de aço no corpo do Henry, né? Inclusive substituindo partes de seu esqueleto por ligas de aço. Não só isso, mas ele também colocou uma série de dispositivos que melhorariam a performance do Henry Haywood em vários sentidos. Ele passou a adotar o nome Aço e foi atrás dos sabotadores que atacaram a sua base. Essa foi a sua primeira grande missão com os seus novos superpoderes. Desde então, o Aço ele começou a participar de várias missões secretas na Europa e em um dado momento ele acaba se aliando ao All-Star Squadron, né? Esse esquadrão que eu já falei várias vezes aqui no canal, porque vários super-heróis da DC fizeram parte dessa grande equipe, desse super time de super-heróis que foram na Europa para enfrentar os nazistas. E durante a sua missão na Segunda Guerra, o Aço ele foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Theodore Roosevelt, e o Roosevelt acabou nomeando ele Comandante Aço. Então desde então ele deixou de ser o Aço, só o Aço, e passou a ser o comandante. Subiu aí no ranking, né, ganhou uma patente nova aí no exército na DC Comics. Eu queria saber o que é maior, né? O que é maior, o comandante ou o capitão, né? Porque bota de um lado o Comandante Aço e o outro Capitão América para ver quem é maior no ranking do exército. O Comandante Aço ele fez algumas missões junto ao All-Star Squadron, porém a sua atuação junto com o Super Time era uma atuação bastante tímida. Ele participou de poucas missões com o grupo, porque ele costumava agir mais sozinho. Em 1940, quando o Comandante Aço estava em Londres, houve uma tentativa de assassinato do então major inglês Winston Churchill, e essa tentativa foi frustrada justamente pela atuação do Comandante Aço. O Comandante Aço salvou a vida de Winston Churchill, que futuramente seria presidente, não é presidencialismo no Reino Unido, Thiago, que futuramente seria primeiro-ministro britânico e ajudaria aí a derrotar o eixo do mal, né? O eixo formado aí pelos aliados dos nazistas. Depois de salvar a vida do Churchill, o Comandante Aço ele acabou sendo enviado numa missão secreta na Europa para enfrentar um cara conhecido como Einschlachter, ou o açougueiro em alemão. Essa missão na verdade aconteceu na Polônia, né, na cidade de Tozil, e basicamente ele tinha que sequestrar o líder dos nazistas, né, o alemão do bigodinho.
a missão acaba dando errado, o comandante Aço ele é capturado e levado para esse campo de concentração, onde ele tenta fugir, mas ele acaba sendo atropelado e leva um tiro na cabeça. E aí, com essa tentativa de fuga frustrada, ele acaba sendo capturado pelo comandante desse campo de concentração, que é justamente o Capitão Blitzkrieg, o cara que foi o líder da sabotagem na sua base. E o Barão Blitzkrieg, ele passa a fazer uma lavagem cerebral no Comandante Aço. O Comandante Aço passa dias sendo torturado, passando por vários e vários tipos de dor física e etc, para ter as suas memórias apagadas e assim ele poder eliminar as duas principais lideranças democráticas que enfrentavam os nazistas na época da Segunda Guerra. No caso, o presidente dos Estados Unidos, né, o Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. E aí ele é enviado para assassinar essas duas figuras políticas. Ele aparentemente parece que está tudo bem. E aí quando ele atende o telefone é ativado um código, mais ou menos no estilo do Soldado Invernal, né, que acaba ativando o modo Berserk do Comandante Aço. Porém ele acaba sendo parado e acaba sendo salvo pelo All-Star Squadron, né, o esquadrão All-Star que estava também nesse evento. Eles acabam parando o Comandante Aço, que acaba sendo libertado da sua lavagem cerebral pela atuação do pessoal do All-Star Squadron. Então ele acabou não tirando a vida de nenhuma das duas figuras públicas que lá estavam. E aí anos se passaram, né? Acabou a Segunda Guerra, ele passou a atuar em várias outras missões, até que aconteceu a crise nas Infinitas Terras. E é importante ressaltar que todos esses eventos relacionados o Comandante Aço aconteciam na Terra 2. Ele era um personagem lá da Terra 2, e aí na crise das Infinitas Terras ele é enviado para a Terra 1. Ele passa a viver na Terra 1 com os personagens canônicos da DC Comics. E aí na Terra 1 ele decide se aposentar do heroísmo, ele decide voltar a ser um soldado, né, praticamente lutar pelos meios mais convencionais, e forma uma família. É uma família, né? Ele se casa, ele tem filhos e posteriormente ele passa também a ter netos no futuro, né? Netos que se tornariam super-heróis. Anos depois, ele se tornou um rico industrial, ele passou a investir muito fortemente em indústrias, fez os mesmos experimentos que tinham feito nele no seu neto, né, no Hank Haywood III, para que ele se tornasse também um super-herói. E aí o Hank Haywood III, que ficou conhecido como Comandante Gladio, ele acaba se unindo à Liga da Justiça da América. E aí é curioso porque em um dado momento o Haywood avô, ele decide voltar a usar o seu manto, né, o seu manto de Comandante Aço, e aí ele se junta com a Mechanic, que era uma antiga rival dele, e com o pessoal do Infinity Incorporation. E aí essa galera vai lutar justamente contra a Liga da Justiça. E ele fez isso porque ele acreditava que o pessoal da Liga fossem renegados daquele mundo. Então ele via o pessoal da Liga da Justiça, inclusive o seu neto, dessa forma. E depois desse evento, o Hank Haywood aposenta o seu uniforme, porém o seu neto ele acaba falecendo. Ele acaba falecendo em um outro evento, né? O Comandante Gladio acaba batendo as botas, e aí o Hank Haywood decide voltar a utilizar o uniforme. Porém a volta do Comandante Aço teria uma vida curta, porque ele acabou também falecendo, né? Ele faleceu numa luta contra o Eclipso e ele morreu de uma maneira bastante heróica, porque foi ele que detonou a Sunburst 300, que era um aparelho, né, uma máquina, uma bomba que foi criada justamente para eliminar o Eclipso. Porém, nesse mesmo processo, o Comandante Aço acabou falecendo. E aí ele fez esse sacrifício também para que o Nemesis, né, que era o seu companheiro de time, acabasse escapando de ser pego, né, pela explosão, e também que acabasse falecendo no processo. Bom, então essa é a história do Comandante Aço. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo interessante, que é um vídeo bacana e que possa compartilhar com mais gente.
É porque fazendo tudo isso a gente vai poder produzir cada vez mais vídeos para vocês, né? Então vamos agora falar dos poderes e das habilidades do Comandante Aço. Bom, o Comandante Aço ele tem os seus poderes originados dos equipamentos eletrônicos que foram instalados dentro do seu corpo. Quando ele estava ali entre a vida e a morte, foram instalados vários dispositivos no seu corpo que lhe deram habilidades especiais. Então as habilidades dele são as seguintes: ele tem a armação de aço cibernético, ou seja, o seu esqueleto é feito de uma liga de aço, mas além disso ele também tem outras melhorias cibernéticas que acabam atribuindo alguns poderes a ele. Ele tem força sobre-humana, sendo forte o suficiente para levantar um tanque. Ele tem durabilidade e resistência sobre-humana, velocidade e agilidade sobre-humanas, o que acontece graças a uma série de micromotores que foram colocados dentro do seu corpo, que permite que ele se mova muito mais rápido. Cura acelerada. E além disso, ele também tem algumas habilidades que ele utiliza para complementar os seus poderes, né? Que na verdade eram habilidades que ele tinha antes de ter os superpoderes, que são as seguintes: ele tem combate corpo a corpo básico, treinamento militar, afinal de contas ele é um soldado, e biologia. Ele tem conhecimentos de biologia porque essa é a área que ele se formou antes de ser um soldado. Bom, agora vamos falar do Comandante Aço em outras mídias, e as mídias que ele aparece são poucas, né? Ele aparece em poucas mídias, que são as seguintes: ele aparece em Liga da Justiça Sem Limites, ele aparece no Arrowverse, mais especificamente na série Legends of Tomorrow, onde é possível vê-lo nas duas versões, né? O Comandante Aço e o Hank Haywood, que nessa série são duas figuras diferentes, e ele também aparece na série Naomi. Bom pessoal, então é isso. Essa é a história, os poderes e as habilidades do Comandante Aço. O que é que você achou desse personagem? Você acha que teria alguma possibilidade de ele aparecer futuramente no universo cinematográfico da DC? Eu acho que é uma possibilidade remota, até mesmo porque ele é um herói mais do passado. Mas enfim, o que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!